pessoa experiente. Amém? Então, vamos lá. Jesus não está conversando com qualquer pessoa. Jesus está conversando com um mestre na palavra, né? E você vê que isso não tem idade, não tem tempo, e também não tem, como posso dizer, qualidade de teologia. Pode ser bacharelado, mestrado, básico, ou ser cru de tudo. Jesus está conversando com Nicodemos aqui, e Nicodemos ele tem uma vasta experiência bíblica, tem um conhecimento avassalador biblicamente, mas não consegue entender o que é espiritual. E esse, para nós, queridos, é o maior perigo. Porque nós precisamos entender o mundo espiritual em si. Quando nós não queremos entender o mundo espiritual, nós estamos praticamente rejeitando a nossa fé. Porque Deus é espírito, nos fala João, e ele se importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, nós entendemos que tudo vem do espiritual. Então, aqui, quando a gente entra em novo nascimento e nova vida, obviamente, a gente não está falando que você precisa voltar para a barriga da mãe, como Jesus falou para Nicodemos. Mas Jesus está falando então de novas atitudes, de mudança de mente, mudança de comportamento, né? Uma mudança de raciocínio, uma mudança de práticas. Então, é inadmissível eu ser um cristão e eu ainda ter as práticas que eu tinha de quando eu não era cristão, né? Na aula passada, a gente falou muito sobre isso, sobre deixar o que ficou para o outro lado e você recomeçar a sua vida em Deus. Então, a porta da salvação, quando se abriu para nós passarmos, ela abriu para nos dar uma nova oportunidade. E não para a gente continuar algo que já estava falido. Amém? Então, assim, a gente entende o quê, pastor? A nossa vida já estava falida? Sim. Nós já estávamos condenados à morte eterna, à morte espiritual. Nós já estávamos condenados à morte. Aí Jesus veio e fez o sacrifício para que eu e você tivesse vida outra vez. Então, o que vai acontecer aqui? Nós precisamos dar uma resposta de fé, né? A resposta do homem à obra da cruz. Então, a primeira resposta que nós precisamos entregar é uma resposta chamada arrependimento, né? A Bíblia vai nos dizer, queridos, que aquele que se arrepende da sua rebelião, aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele alcança misericórdia. Então, duas respostas que nós precisamos dar à obra da cruz, aquilo que nós estudamos na aula da quarta passada, né? Para quem não veio, está no YouTube, a gente está deixando todas as aulas salvas lá no YouTube para vocês poderem acompanhar, tá? Está na aula 2, hoje é a aula 3. Então, a primeira resposta é o arrependimento. O homem precisa arrepender-se da sua rebelião. Na cruz, Deus não abriu mão do seu senhorio. Ele apenas ofereceu perdão para aqueles que quisessem voltar atrás e recomeçar a vida debaixo do seu governo, como era com Adão no princípio. Por isso, o conceito de arrependimento é fundamental. Arrependimento é diferente de remorso. É muito mais profundo. O remorso é o sentimento de peso gerado pelas consequências de um erro. Nada mais que isso. O remorso não produz frutos, já o arrependimento é o sentimento que provoca uma mudança radical de direção diante da vergonha e tristeza decorrentes do erro. Assim, cada pessoa precisa ser levada
a reconhecer o peso do seu pecado, a fim de que se arrependa e decida mudar de vida. Então, isso aqui que o escritor aqui deixou, eu achei interessante. Nós precisamos ter arrependimento e não remorso, né? Remorso é sentimento causado pelas consequências. Achei muito top isso, né? O remorso é um sentimento causado pelas consequências. Então, a pessoa não se arrependeu até começar a chegar às consequências, né? Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você não tinha dinheiro suficiente para comprar um guarda-roupa, mas você tinha o crédito. Aí você usa o seu cartão de crédito e comete o erro de comprar sabendo que você não vai ter dinheiro para pagar. Aí vem os boletos. Quando chegam os boletos em casa, você bate aquele sentimento, né? Tipo, eu me arrependi de ter comprado, mas não é o arrependimento. Eu estou feliz com o guarda-roupa. Eu não me arrependo de ter o guarda-roupa, eu me arrependo de ter que pagar o guarda-roupa, né? Essa é a consequência. Então, muitas vezes nós também tratamos assim as nossas vidas, né? A gente faz coisas que não é lícito fazer, a gente faz coisas que não é para a gente fazer, não é para a gente praticar, mas aí a gente vai lá e faz. Na hora não bate o arrependimento. Principalmente, queridos, é uma coisa que eu tenho lutado muito comigo, e eu falo isso, irmãos, sem ter vergonha, porque eu sou ser humano igual a todos aqui. E a gente tem uma guerra dentro de nós, e Paulo fala de guerra do espírito contra a carne, né? E tem momentos na hora de raiva, na hora de nervoso, que se você der moral para a carne, você vai fazer uma pancada de coisa, e aí depois vai vir um remorso, porque vai começar a chegar as consequências disso aí, né? Uma palavra mal falada, uma atitude mal feita, né? Algo mal colocado, e automaticamente vai começar a chegar as consequências para você, das coisas que você falou, das coisas que você fez, das práticas que você teve. E isso, a gente tem que ter esse controle dentro de nós. Então, é bom, sempre bom separar. Eu estou arrependido ou eu estou com um sentimento de remorso? De tudo que você fez na sua vida, antes de conhecer a Cristo, ou até depois que você conheceu a Cristo. De tudo o que você fez na sua vida, do que você se arrepende, de fato. Esse é o ponto, queridos. Por quê, amados? O arrependimento sincero, verdadeiro em Deus, é o que vai produzir frutos em nós. Vocês estão conseguindo me entender, queridos? É o que vai produzir fruto, é o verdadeiro arrependimento. Então, quando eu sei que a pessoa não está arrependida, queridos, quando nós sabemos que a pessoa não está arrependida, é quando ela volta a praticar o mesmo ato. Então, exemplo, antes de me converter a Cristo, eu era uma pessoa que fumava, que bebia, que usava droga, beleza. Depois que passou o tempo da conversão, que eu me converti em Cristo, eu me arrependi de tudo que eu fiz, me entreguei a Jesus, então agora eu preciso começar o quê? Uma vida nova, amém? Uma vida nova. E essa vida nova, ela é condicional às minhas atitudes, ou seja, então, a primeira coisa que precisa frutificar em mim é exatamente esse detalhe do arrependimento, amém, queridos? Amém? Então presta atenção, tá? O arrependimento, ele precisa florescer em mim ao nível de trazer frutos. Então qual é o primeiro fruto do arrependimento? A misericórdia que nós encontramos. Então o perdão de Deus, a misericórdia de Deus que nos encontra. Segundo fruto do arrependimento, queridos, é o abandono das práticas. Então tem gente que fala assim, a pessoa vai se libertar aos pouquinhos. Não. Libertação é uma coisa, abandono de prática é outra. Então existe dentro de nós, existe algo que eu chamo de caráter, e existe algo que a gente passa que é uma possessão espiritual ou uma opressão
espiritual. Então, o adversário vai continuar trabalhando para que você volte para as velhas práticas. Mas o meu caráter é o que vai definir se eu vou voltar para as práticas ou se eu vou continuar firme naquele novo propósito de vida. Está dando para entender? Então, exemplo. Libertação. Libertação é quando nós falamos de algo espiritual. Caráter é quando eu trato de algo carnal. Então é algo meu, é algo pessoal. Por exemplo, a pessoa ela é fofoqueira. Fofoqueira não é um espírito maligno, queridos. Fofoqueira é caráter. Não tem nada a ver com o espiritual. Há um espírito maligno que traz aí então uma opressão sobre a pessoa, que leva ela, que induz ela. Mas o ato de ir, de fazer, de falar, não é do espírito, é a pessoa. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas entendem que o espírito toma o corpo da pessoa e faz com que ela fofoque. Não, ela não está possessa para fofocar. O fofocar é caráter. O falar mal é caráter, o tratar mal é caráter. O que induz ela a fazer isso, aí sim nós estamos falando de espiritual. Então, quando a gente fala de libertação, a gente fala de algo espiritual. Por quê? Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está dando para entender, queridos? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes malignas da maldade. E aí vai. Então, ou seja, nós se libertamos do quê? Se libertamos daquilo que é causado pelo espiritual. Agora, quando vem do caráter, é algo que eu preciso mudar. Então, a gente precisa colocar naquela listinha de coisa para melhorar em 2024, a gente precisa colocar, eu preciso melhorar o meu caráter. Está dando para entender? Porque o seu caráter vai definir se você é um discípulo ou se você é só mais um na multidão. Né? Então a multidão via Jesus pregando, se encostava em Jesus, andava, parecia que era um dos, até acontecia algo. E aí aparecia quem era discípulo e ia embora quem era a multidão. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem, o arrependimento, então, ele vai produzir em nós um fruto chamado mudança de caráter. Amém? Então, essa mudança de caráter é o que vai levar nós para essa nova vida. Então, a primeira resposta que eu preciso dar para Deus na minha vida aqui na terra é: como que está o meu arrependimento? Eu já me arrependi das coisas que eu fiz? Ou eu ainda lembro com alegria? Você já conversou com alguém que lembra com alegria do que fazia? Vixe, eu bati em todo mundo, eu era terrível, eu dava tiro nos outros, eu fumava. A pessoa conta, sabe quando ela conta se até enchendo a boca? Eu fazia, não, eu era assim mesmo, eu pegava todas as meninas da escola. Ixi, a pessoa conta às vezes com alegria o que ela fazia. Significa o quê, pastor? Esse coração ainda não se encontrou com Jesus. Está dando para entender? Pastor, mas já está 15 anos na igreja, mas esse coração não se encontrou com Cristo ainda. Amém? Então, estar em Cristo, queridos, é ter mudança de vida. Amém até aqui? Deixa eu ligar o ventilador, porque eu já estou com calor, irmão. Então, vamos lá. Então, a primeira resposta na cruz, então, é arrependimento. E a segunda resposta necessária é o que a gente chama de fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Sem fé é impossível. Então, o meu arrependimento, andando de mãos dadas com a fé, é o que vai me levar a dar uma resposta a Deus aqui na terra. Vocês lembram que a pastora pregou aqui domingo sobre se a luz que clareia o lugar, né? Que clareia o ambiente, que clareia, né? Não que brilha, mas que clareia. É mais ou menos isso. As pessoas vão ver em nós essa mudança. Então, exemplo, um irmão aí que era briguento quando era do mundo, levanta a mão para me ver, que batia em todo mundo. Olha, os irmãos não levantou, o irmão Nilde deu uma coçada na cabeça, não sei se ela era. Coçou a cabeça, né, irmão Nilde? Não era não, né? Graças a Deus, aleluia.
Só todo sábado, né? Então, você também gostava de uma briga, Flávio? Eu estava falando dos homens, gente. Misericórdia, pai. Brigava com os homens. Jesus, abençoa, Deus. Queridos, mudança de comportamento é o quê? Exemplo, vai. Quem aqui ia para os bailes da vida quando era do mundo? Ó, você também ia, Samia? Meu Deus. Nunca imaginei isso de você, Samia. Tem uns que estão levantando assim, né? Com vergonha, né? Não, irmão, é passado, velho homem, né? Passou. Né? Eu gostava do forrozão, do palestra, né? Essas coisas aí, né? O Chieta, os bailes da vida, né? Graças a Deus aqui ninguém pegou o tempo do guache, né, irmãos? Aleluia, né? Estão todos libertos do guache, aleluia, glória a Deus, né? Vamos lá, entende isso aqui que eu quero dizer. Falta de arrependimento e falta de fé na pessoa que se entregou a Cristo, ela vinha para o culto no domingo, mas no sábado ela foi para o guache. Ela não mudou, gente. Ela continua com as velhas práticas. Eu me entreguei a Cristo hoje, mas eu continuo, eu não abro mão da minha cervejinha. Nada contra a cerveja, querido. Né? Eu já falei aqui, você pode fazer o que você quiser. Só não sei se isso vai deixar você entrar no céu. Mas a vida é sua, você é livre, mas não abre mão da cervejinha. Gosta de tomar um gorozinho com os amigos no boteco. São velhas práticas. Está entendendo? Na primeira aula, eu falei muito sobre isso na primeira aula. Não condiz mais com hoje. Né? Não tem como condizer com a situação atual. A pessoa, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, querido, você precisa se encontrar com Jesus. Desculpe, mas é verdade. Eu não posso ensinar vocês a ir para o inferno. Eu tenho que ensinar vocês a pegar o caminho do céu. Nossa, me tirou do sério, já era. O soco já foi. Não, amado. Não pode, né, Giba? O Giba já. O Giba era capoeirista, pô. Né? Já chamava logo no escorpião aqui em cima, aqui, né? Um ponteiro de lá. Mas é. Aí, imagina hoje. Gente, imagina comigo hoje o exemplo. Presbítero Gilberto, né? Líder de célula da Igreja Ademar de Itanhaém. Aí já vai sair logo a manchete na tribuna. Pega o camarada na fila no pau, porque tratou ele mal. Não vai falar presbítero, já vou colocar pastor, porque a mídia já gosta também de arregaçar, né? Pastor da igreja soltou-lhe um ponteiro na cara do camarada e derrubou ele lá. Já era. Olha o escândalo que vai trazer isso aí. Então, existem coisas que não podem mais andar com a gente. Está dando para entender, queridos? Por exemplo, o nosso linguajar, eu não digo de gíria, mano, tal, mas eu digo palavrão. A palavra torpe. Ela não pode fazer parte do meu dia a dia. Imagina você nervoso numa fila de mercado, alguém passa com o carrinho em cima do teu pé. Ah, filha de uma... Está entendendo? Então, assim, não pode fazer parte do nosso dia a dia isso mais. Então, quando eu fazia isso? Quando eu estava lá entregue, escravo do pecado. Quando eu era escravo de Satanás, escravo de demônios. Eu fazia isso. Eu me encontrei com Jesus hoje, então eu preciso mudar. Agora entenda isso. Isso não é o demônio que possuiu você e fez você soltar a palavra. Deu para entender o que eu estou explicando para vocês aqui? Isso não é o demônio, isso é você. Fala para o teu irmão, é você isso aí. É você. Esse nervosismo, né? Essas coisas. Gente, isso não é demônio, gente. Então a gente tem costume de culpar o demônio de tudo. Satanás tem coisa que ele olha e fica assim, eu estou admirado, cara. Tem coisa que o diabo ele olha e fala assim, eu nunca imaginava isso de você, cara. Estou espantado com isso. Né? Então assim, muito bem, Tiago. Tem pessoas que o demônio usa e tem pessoas que usam o demônio. Tá? Então, isso é fato, irmãos. Tá bom?
Então não vamos dar lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então, revestivos de toda a armadura, Efésios capítulo 6, gente. Tá? Então, por quê? Porque eu preciso dar essa resposta para Deus aqui na terra. Essa é a primeira resposta que eu preciso dar. É a minha fé e o meu arrependimento. Então, a obra da cruz, ela foi salvífica. Né? Então, ela veio para me salvar. Mas as condições são essas. Primeiro, se arrependa. Segundo, tenha fé. Amém até aqui, irmãos? Tranquilo até agora? Maravilha. Então vamos para o próximo slide aí que eu quero compartilhar com você. Enquanto vai carregando, deixa eu tomar um. Vamos lá. Então vamos falar de novo nascimento. Então João capítulo 3, onde nós lemos na leitura oficial, nós vamos ver lá no versículo 3 que Jesus falou assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? João capítulo 3, versículo 3. Então aqui a gente vai ver Jesus falando sobre mudança. Tá? Repita comigo, mudança. Gente, não dá para ser o mesmo. Então tira isso do seu repertório. Nada dessa unção da Gabriela sobre a sua vida. Nascer assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não. O Senhor te fez, Deus te projetou de um jeito, o pecado desconfigurou você todinho, aí veio a obra da cruz para configurar você outra vez. Está dando para entender? Então assim, não tem como, tá? Então, definição de novo nascimento. João capítulo 3, versículo 4. Vou pedir para você ler para nós aí, por favor. João capítulo 3 e o versículo 4. Olha lá. Lembra que eu falei no começo da aula? E Jesus está conversando com uma pessoa experiente na palavra, uma pessoa conhecedora. Então, o que eu quero abrir teus olhos aqui nesse estudo hoje, e para quem vai ver ali pelo YouTube, que o problema não é quando você acaba de chegar na igreja, quando você acaba de se converter. O problema é o pós. É depois que você se entrega. Então, essa definição que eu quero que você entenda sobre novo nascimento, quer dizer, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Claro que não. Aqui Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos é algo espiritual. É algo que vai mudar, vai mexer com o teu caráter, porque mexe com a alma, ou seja, mexe com a mente, e mexe com o espírito. Que é o que dá fundamento para a nossa vida, irmãos. É o que dá fundamento para nós. É a alma e o espírito. Então, a carne, ela já está corrompida, ela já está... O que Deus quer salvar é o que é a alma e o espírito. Então, a consciência humana e a vida. Então, o que Deus está falando aqui para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa renovar isso aí. Nascer outra vez. Por quê? Porque nós nascemos de quem? Vou dar um brinde para acertar isso aqui, cara. De quem que nós nascemos? Não. Nascemos do... Não, o pecado gerou a morte, não gerou a gente. De quem que nós viemos? Muito bem, a gente veio de Adão. A gente veio de Adão. Então, lembra que Paulo fala sobre o primeiro Adão? Isso eu falei na última aula. Primeiro Adão e o último Adão. Então agora, por que eu tenho que nascer outra vez? Porque o meu espírito e a minha alma ainda está preso no pecado. E o corpo, pastor? O corpo vai voltar para o pó. Mas a consciência humana e o espírito de vida, eles precisam voltar para Deus. E para isso acontecer, é só através de um novo nascimento. Então, enquanto o meu espírito e a minha consciência humana, minha alma, minha mente, não nascer outra vez, eu não vou conseguir me aproximar de Cristo. Então, entenda. Dentro de nós, Paulo fala, Gálatas capítulo 5, tem
A carne tem o espírito, eles brigam entre eles, porém os dois dão frutos. Preste atenção nisso. Os dois dão frutos. A carne dá fruto da carne, e aqui Jesus fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E o espírito também produz seus frutos. Aí nós precisamos ver o que nós estamos regando. Do que nós estamos cuidando. Então, olha aqui, o perigo de ser um crente velho. E não de ser um velho crente. Né? O perigo de ser um crente velho é que eu começo a me acostumar com as coisas. Então, eu não consegui fazer devocional hoje, não tem problema, amanhã eu faço. Gente, 90% da igreja cai no mesmo erro. É o mesmo erro de não dar importância. Nós não damos importância porque nós se achamos já maduros e experientes ao nível de dizer, não, eu dei uma fraquejada agora, mas a hora que eu quiser eu me levanto. Não, esse é o primeiro erro do viciado. O primeiro erro do viciado é isso aí. É falar, não, na hora que eu quiser eu paro. Na hora que eu quiser eu deixo isso aí. Na hora que eu quiser eu volto. Não, você não volta. Porque aí depois você vai ter que brigar com você. E aí você vai ter uma outra guerra. A gente chama ela de guerra espiritual. Porque agora Satanás vai começar a trabalhar pesado para que você não consiga. Então, a falta de zelo com aquilo que é espiritual é o que tem afundado 90% da igreja. Gente, entende isso aqui. Nunca se teve uma igreja tão fria espiritualmente como a do século atual. E aí Jesus falou o quê? Pastor, mas isso tinha que acontecer, porque é uma prova de que Jesus vai voltar. Sim, ok. Mas precisa ser a sua fé, precisa ser o seu amor pelas coisas de Deus, pelo evangelho, pelo reino de Deus. Tem que ser você. Será que não podia você lutar para que a chama continuasse acesa? Então por que a chama apaga? Por esquecimento, por abandono e por relaxo. Então está aqui, queridos, a prova de que não é meu tempo de cristão, não é meu tempo de crente, não é meu tempo de igreja que vai me fazer nascer de novo. É o meu tempo com Deus, é o meu tempo de qualidade nele, com Ele. Andar com Ele, né? Andar de mão dada com Deus todo dia. Então, mudança de vida você tem conforme você começa a andar com outra pessoa. Então, experimente andar com Deus. Faça um experimento. Comece a andar com Jesus. Você quer ver só uma coisa? Eu estava assistindo aquela série The Chosen. E The Chosen tem uma parte muito interessante, acho que é na temporada 2, que é a conversão de Mateus. E Mateus, ele era odiado por todos os judeus, porque Mateus virou cobrador de impostos. E quando Jesus chamou Mateus, Mateus tinha os costumes dele de cobrador de impostos. Então ele era muito didático, ele gostava de escrever muito na série. E quando Jesus chama ele, ele abandona tudo para seguir Jesus. Todo mundo fica, não, ele é cobrador de impostos. Jesus falou, não, agora ele não é mais. Agora ele vai me seguir como vocês me seguem. Eu achei interessante, porque o Mateus, ele muda de comportamento. Então assim, como que eu vou mudar de vida quando eu começar a andar com Cristo? Quando que a minha vida vai ser, quando que eu vou nascer de novo? Quando eu começar a andar com Jesus. Então, querido, eu quero que você entenda isso. Vocês que estão aqui e quem estiver vendo esse vídeo no YouTube. Você só vai nascer de novo quando você decidir andar com Deus. E andar com Deus significa duas coisas. A primeira, abandona tudo que ficou para trás. A segunda, pegar a sua cruz para segui-lo. Então é impossível ter uma vida em Deus sem cruz. E cruz significa o quê, pastor? Cruz significa que nessa nova vida eu terei que fazer sacrifícios. Amém? Cruz significa eu terei que fazer sacrifícios. Ai, pastor, mas eu não quero. Então você não quer seguir Jesus. Você não quer o céu. Você não quer o reino de Deus. Porque não tem como seguir Jesus e não ter cruz. Eu preciso pegar a minha. E cruz significa eu vou ter que sacrificar algumas coisas.
Eu vou ter que mudar algumas coisas. Hoje mesmo, 100% da sala eu tenho certeza que queria estar em casa. Sim ou não? Cansado, chegou do trabalho, está chovendo, deu aquela esfriadinha boa, né? Poxa, o que eu queria estar agora? Eu queria estar jogado no meu sofá, assistindo uma boa série, ou com o meu videogame ligado, ou com o celular na mão, fazendo alguma coisa, batendo papo e vendo besteira. É o normal da carne. O pegar a cruz e seguir Jesus não, eu preciso estar na igreja hoje. Hoje é dia de aprender da palavra de Deus, então eu preciso sacrificar a minha carne para estar lá. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer, amados? Então não tem mudança se não nascer outra vez. Então, nascer outra vez quer dizer sepulta o velho homem e nasce de novo. Isso acontece, pastor, no batismo? Não só no batismo. Lembra que eu falei aqui na última aula que o batismo nas águas, ele é apenas uma simbologia pública de que eu sigo a Jesus. Mas o principal é o quê? O principal é o batismo com o Espírito Santo. Eu expliquei isso muito aqui na última aula. O principal é o batismo com o Espírito Santo. A pessoa que não tem esse interesse de buscar o batismo com o Espírito Santo, ela não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus, o que é ter Deus na vida e o que é caminhar para o reino de Deus. Então, é impossível você ser firme espiritualmente se você não for batizado. Então, por quê? Porque a minha constância na busca é o que vai me levar ao batismo. Está dando para entender isso aqui, amados? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso buscar mais, orar mais. Então, esse novo nascimento que Jesus está explicando, olha lá, João capítulo 3, versículo 4 que a gente leu, Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos já não era batizado? Já não era mestre? Não dominava a palavra? Mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo, ele precisava nascer outra vez. Então é o nascer da água, ok, e nascer do Espírito. Então a gente tem hoje um grupo de crentes que nasceram da água, que é a figura pública de conversão, ou de entrega, ou de se render a um discipulado. Mas não temos o batismo com o Espírito. Isso a gente encontra pouco. E os que são batizados, geralmente já não sentem mais aquele fogo aceso, aquela chama acesa do Espírito Santo a um ponto de se alegrar. Já não é mais expressamente público. Então, assim, tem coisas que as pessoas fazem às vezes e eu respeito, mas eu não concordo. Exemplo, se Deus me deu algo espiritual, é para me transformar em esse público. Entenda, intimidade é no secreto, mas existem coisas que Deus nos deu que é público. Exemplo, a pessoa quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, o Senhor também vai dar o que a ela? Dons espirituais. E Paulo me ensina que os dons é para a edificação da igreja. E que hora que a igreja está junta? Qual é a hora que a igreja se reúne? É na onde? No culto. Então, se não tiver manifestação do Espírito através de você, significa que alguém falhou nesse culto. Então, eu preciso buscar o quê? Essa sensibilidade. A dinâmica do novo nascimento, Tito capítulo 3, vamos ler lá? Tito capítulo 3, versículo 5. Alguém, por favor, leia para nós. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha lá, então o Espírito Santo, que é Deus, ele vem habitar em nós. Ele nos regenera, fazendo com que o nosso espírito, que estava separado e morto, seja vivificado.
Então, quando que ocorre o novo nascimento, pastor? Quando, de fato, eu entrego a minha vida a Deus. Então, esse é um ponto importante. Entregar a minha vida a Deus. Exato, Thiago. É o ato da confissão e do arrependimento. Né? Eu vou dizer que me perguntar, pastor, estou passando por umas perseguição espiritual aí, tal, mas eu fiz salinha. Não quer dizer nada. Ah, pastor, eu passei lá pela salinha lá, tal, fiz as orações. Mas isso não quer dizer nada. Porque o principal que tem que nascer é o arrependimento, para que você seja regenerado. Então, fazer a oração da boca para fora, você jogou a palavra no vento. O que fecha portas espirituais, o que anula sentenças de Satanás contra a nossa vida, é o arrependimento. Então vamos lá, o pecado abre a porta, o arrependimento fecha ela. Então quando eu me arrependo de fato, o Senhor sonda o nosso coração. E Ele sabe, por exemplo, que a pessoa fez uma salinha de qualquer jeito. Vou lá para fechar as portas. Não fecha. Se a pessoa continua praticando os mesmos erros, significa que ela não fechou porta nenhuma. Ou seja, o espírito maligno ainda tem poder sobre a vida dela. É aquilo que eu estou tentando explicar para vocês desde o começo da aula. O que precisa ser mudado, precisa ser regenerado em mim é o meu caráter. É a minha conduta. O que passar disso é procedência maligna, irmão. Entendeu? Então, você precisa tomar essa posição. Então, a dinâmica do novo nascimento que Tito está falando é exatamente isso. É eu ter uma vida, uma alma e um espírito regenerado em Deus. Então, olha o que Tito está falando. Eu já estava condenado à morte. Mas aí o Espírito de Deus entrou em mim. Me chamou de habitação, me fez de casa, entrou e deu vida para o meu espírito. Olha que coisa linda. Então, isso quer dizer que o meu espírito está sendo trabalhado. Agora eu preciso trabalhar o templo do espírito. É essa carne aqui. Essa briga que está dentro de nós. Então, o que é arrependimento? Ele tem que ser mudança de vida, mudança de rota total. Por isso que a gente chama de conversão. Oi? Metanoia, uma mente renovada. Não é nem isso. A metanoia é você renovar a mente, mudança de mente. O arrependimento, ele precisa ser tão total a ponto de você converter. Então, o que é converter? É você mudar a rota completamente. Então, você estava indo para o sul, você começa para o norte. Muda tudo. É onde as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você está diferente. Antigamente eu trombava com você no boteco do bola, não te encontro mais lá. Tal, o que está acontecendo? Nunca mais saiu para jogar um bilhar junto. Não, é porque agora eu me encontrei com Jesus. Eu acho muito interessante, as pessoas que às vezes eu vejo assim em outros ministérios, não tenho nada contra, mas não é uma coisa que eu trago para mim isso aí. As pessoas que fazem, por exemplo, encontro com Deus, né? Aí a pessoa vai lá, arranca dinheiro de casa, paga lá 200, 250 conto, para participar de um final de semana lá, onde você vai ser ministrado. Poxa, glória a Deus por isso, é um investimento maravilhoso. Mas isso não pode ser a base da minha vida de se encontrar com Deus. Eu preciso me encontrar com Deus todo dia, toda hora, todo momento. Eu preciso ter uma vida de encontro. Não é participar do encontro esse mês que vem tem outro encontro. Aí não deu certo o encontro, vai para o reencontro. E se não der certo o reencontro outra vez para ver se vai conseguir alinhar. Não é isso que Deus espera. Deus quer que você se encontre com Ele todo dia. Aonde, pastor? Em todos os lugares. É possível? Então eu vou me encontrar com Deus agora. Então esse é o ponto principal da nossa vida. Essa conversão, essa mudança total de rota.
Amém, amados? Dúvidas até aqui? Vamos para o próximo. Vamos lá então. A velha e a nova criatura. A velha e a nova criatura. Antes de nascermos de novo, vivemos sob a natureza herdada de Adão. A Bíblia chama de carne, ou velho homem. Éramos governados por ela e por isso servíamos ao pecado. Paulo faz uma descrição bastante apropriada desta velha natureza em Efésios 4. Ela é marcada pela vaidade dos pensamentos, falta de entendimento espiritual, alienação da vida de Deus, dureza de coração, dissolução, confusão e compulsão pelo pecado. Na nossa carne não habita bem algum, e Romanos fala sobre isso. Ela não se sujeita à lei de Deus e nem pode sujeitar-se porque está corrompida. Suas obras são, Gálatas capítulo 5, 19 e 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Então, aqui a gente vai ver que uma pessoa, quando ela ainda não nasceu de novo, a gente chama ela de órfã espiritual. Ou seja, ela não se encontrou com o Pai ainda. Ela não conseguiu se entregar a Deus, não conseguiu se entregar a Deus. Então a gente enxerga isso como um sinal de orfandade, né? E a orfandade, ela leva pessoas a viver do jeito que der na telha. E não é isso que Deus tem para nós. Então a gente precisa começar uma nova vida em Cristo. Então, por que, pastor, a igreja tem o tempo? Por que está passando um estudo sobre isso? Porque é necessário nós entendermos isso aí. A gente precisa aprender essas coisas. A gente deixou passar muita coisa em nossa vida. A gente se preocupou muito com outras coisas e não estamos chegando em lugar nenhum. Então, o que é necessário fazer? Vocês já ouviram aquela expressão, dar um reset, né? Reinicia o sistema, começa de novo. Entendeu? Começa outra vez. Vê onde errou e vamos arrumando. Então, tomar para nós esse novo governo de Deus é começar essa nova vida. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios. Cinco 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram. A sua Bíblia está falando todas também ou só a minha? A sua não está falando só algumas, não? Totalmente, não está falando só uma parte, 50%, 30%, não está lá escrito assim não? Não está assim não, pode dar uma escapadinha de vez em quando? Pois é. Está dando para entender a cobrança de Deus para nós? Todas as coisas são novas. Então, ai pastor, é porque eu sou assim. Não, querido, você vai ter que começar a orar para repreender isso na sua vida. Vai ter que começar a orar para trabalhar isso em você. Ai pastor, é porque é minha boca, então tem que passar sabão na boca, converter tua boca. Senão o Serafim vai ter que vir com maternais ardendo e jogar na tua língua, para ver se sara.
Então, assim, a gente precisa ter mudança. Então, todas as coisas, é todas as coisas. Não é só, pastor, eu não sou, eu não consigo ser assim, mas eu sou assim, não. É tudo. Aí a mãe fala, como mesmo? Você não é todo mundo, né? Você quer ver só uma coisa? Alguém aqui de vocês já trabalhou em empresa que você teve que mudar corte de cabelo, arrancar barba, não pode usar tal roupa, tem que usar tal roupa? Alguém já trabalhou numa empresa assim? E você não obedecia? Eu lembro que eu trabalhava no Walmart. O Walmart, eu era obrigado, amados, a trabalhar com uma calça social, sapato social, uma camisa que eles davam e mais um coletinho ridículo por cima. Eu tinha que trabalhar daquele jeito. Então, até a camisa social e a calça social, você fala, estou bem arrumado. Quando eu colocava aquele colete, eu falava, esse é o que dá o charme do uniforme, é isso aqui. Né? É o que dava o charme. E assim, o cabelo tinha que ser aparado, na régua, né? Barba 100% feita, né? Pode pilotar com barbão lá ou na Grandino? Que isso, varão, né? Você vê que uma empresa, ela pede mudanças, né? Eu lembro dessa maquininha do Walmart tinha. Engraxar o sapato antes de entrar. Você passa o sapato assim, aperta o botãozinho, fica limpinho, né? Aí, quando eu fazia de manhã e à noite, eu saí de casa correndo, esqueci o crachá, mas passou batido. O fiscal não falou nada. Na segunda vez aconteceu a mesma coisa, ele me chamou a atenção. Falou, a segunda vez, se eu pegar no centro, eu vou te dar advertência. Eu fui explicar para ele, ele falou, até te entendo, mas é norma. É norma. Então, você vê. Então tem as normas de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, querido, infelizmente não. Deus quer que todos sejam salvos? Deus quer que todos sejam salvos. Mas é aí que muda o ponto. Porque o que Jesus podia fazer para que houvesse salvação, ele já fez. Agora, eu preciso fazer a minha parte para mim ser salvo. Muito bem, Tiago. O Tiago está bíblico hoje, hein? Né? Deus nos deu o direito de ser salvo, né? Está escrito isso aí. Eu vos dei o direito. Agora, se você vai querer, é uma opção sua. Então, a porta da salvação foi aberta. Agora, como que eu passo por ela? Começa por aqui, querido. Como nós já estamos falando. Arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de vida. A fé tem que estar inabalável. Eu preciso ter obras, porque a fé sem obra é morta. Né? Então vai uma dica para os crentes preguiçosos, que não quer fazer nada. Sem obra, não tem fé. A fé está morta sem obras. Ai, pastor, até quero evangelizar, mas tem uma preguiça. A preguiça é de Satanás, tu vai com ele para o inferno. Né? Então, cuidado com a preguiça, né? Cuidado com o cansaço ao extremo, né? Cuidado. A fé sem obras é morta. E fé morta, querido, não entra no céu, não. Porque ela só entra o que está vivo. Morto vai para baixo, né? De fato. Então, primeira coisa que a gente leu aqui, então, foi sobre uma nova vida em Cristo. Então, eu preciso buscar isso aí. Quando a gente nasce de novo, nós estamos introduzidos numa vida nova. Então, a gente não começa o ano assim, não. Esse ano vai ser tudo diferente. Esse ano, mas não é o ano, é você. Né? Isso pode acontecer em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, pode acontecer até em dezembro, mas não é o ano, é você. Somos nós que precisamos mudar. Então, para ser novo,
Para ser novo não depende do ambiente. Para ser novo só depende de mim, né? A minha obediência, a minha persistência, a minha frequência, tudo isso vai fazer com que eu seja novo, né? A pessoa quando quer mudar, né? A galerinha da academia, meu, tu não vai? Tô cansado, moído, mas vai. Então, por quê? Tô pagando, né? Então tem que ir. Então, tipo, cara, vai na força do amor, né? Fala igual a pastora. Né? Vai na força do amor, não vai na força do ódio, não. Né? Vai na força do amor mesmo. Então, querido, é isso, é mudança, né? Por que que você não vai comer isso? Cara, ontem a gente fez uma casa de paz, ontem abençoado, né, Douglas? Casa de paz, acabou a casa de paz, a irmã veio com uma torta, cara de frango, mano. Eu olhei para aquilo e falei, Espírito de Deus. Ela me deu um pedaço, falei, um pedaço eu como. Come um pedaço, um copinho de suco. Você perdeu o gibão ontem. Né? Mas acho que teve coisa boa lá também, né? Que lá sempre tem na célula. Daqui a pouco ela veio, pastor, pega, eu falei, não posso. Pega, mas não posso. E a boca já abrindo para pegar outro pedaço. Não estava boa, Douglas? Rapaz, a irmã Tatiana fez uma torta ontem lá que foi pai amado. E eu já na vontade, o cheiro tomando conta da sala. E eu falei, a vontade de comer essa torta, eu tenho que pegar mais um pedaço. Eu falei, não, estou focado. Estou focado. E todo mundo focou comigo, né? Porque ninguém quis comer mais, né? Mas rapaz, dava vontade de comer uns 3, 4 pedaços daquela torta lá. E ela veio com um pedação, irmão, mas foi com um pedaço generoso. Eu falei, é só esse e mais nenhum, cara. Vamos embora logo. Já tinha dado bênção apostólica, falei, vou sair daqui agora, mas tá chovendo, vai a chuva mesmo, vamos embora logo daqui. A Bíblia fala o quê? Foge da aparência do mal. Então tu está percebendo que o ambiente está te levando a voltar para a velha criatura, foge de lá. Pelo amor de Deus, não é a casa da irmã. A torta estava me levando a pecar, porque eu não posso quebrar um princípio que eu coloquei para mim esse ano. Amado, nunca teve tanto convite para tomar Coca-Cola gelada como eu estou tendo esse ano, queridos. É só o primeiro mês, não chegamos nem em fevereiro ainda. Né? Eu jogo bola toda segunda-feira e agora estou jogando em 2 lugares. Chego no Náutico, acabou o jogo, os meninos, pastor, vamos lá, comprei uma coca. Foi amarrado, cara. Eu vou tomar meu banho e estou indo para outra quadra que eu vou jogar bola de novo lá agora. Estou indo, tchau para vocês. Nunca se tem tanto convite, amigo. Então é aquele negócio. O diabo, quando quer tirar você do propósito, ele prepara o barquinho para arrancar você de perto do lugar, gente. Para te levar para longe. Então eu tenho que estar focado. Então eu sou novo. Pastor, mas está todo mundo brigando. Sai de perto, cara. Tu não é segurança de ninguém. Sai fora. Não está tendo injustiça? Sai fora. Tu sabe que se te der um soco, tu vai virar outro. Sai de perto, se afasta. O melhor é ter paz do que razão, queridos. Então dá a razão para a pessoa. Tá bom, você está certo, cara. Você está certo, tá tudo bem. Desculpa aí, Deus, me perdoa. Sai fora. O ambiente está propício a te levar para a velha criatura. Sai do ambiente. Sai do ambiente. Ah, está uma confusão. Sai da confusão. Está na minha mão. Eu decido se eu vou ficar na confusão ou se eu vou sair da confusão, gente. Está entendendo, queridos? Então, tudo isso faz parte de ser novo. Essa é a parte de ser novo, é isso. Eu decido, fala comigo, está na minha mão a decisão. Então você decide, é você que escolhe. Tu vai ficar brigando? Ou tu vai falar, não, fica você com a razão, eu prefiro ter a paz. Fica aí. Depois Deus te pega na curva. Né? Não esquenta a cabeça. Percebeu que está querendo trazer você para o velho eu? Sai fora. Né? Tu era viciado em cigarro, suas amigas tudo fuma, tu vai ficar na roda delas? Não, eu consigo, não consegue não. Um rapaz, ele tinha acabado de se converter a Cristo, estava vivendo o primeiro amor, o menino estava uma bênção. Ele falou, não, eu vou para o carnaval para evangelizar.
Vai lá o irmão, todo socialzinho, no meio do povo, as mulheres tudo peladas, os caras tudo pelado, todo mundo chapado. E está lá o irmãozinho. Nunca mais voltou, queridos. Nunca mais voltou. Está evangelizando ele mesmo agora, porque já foi. Isso é mudança, gente. Então não condiz. Lembra que eu falei na última aula aqui? Tudo me é lícito, mas não me convém tudo mais, gente. Então não dá mais para me jogar num baile funk. Não dá para me jogar num baile, numa matinê. Não adianta. Se você é daquele que, quando você ouvir putz, o pezinho já bate, corre desse ambiente, querido. Né? Agora era a hora. Fala a Deus, né? Fala a Deus, né? Fala a Deus, né? Tá lá, ouviu? Putz, já o pezinho já começa aqui já. O cara tá assim já, ó, já tá aqui o pezinho batendo. Sai desse ambiente, irmão. Me ajuda, Jesus, né? Olha lá. O pezinho já começa do Sonic, né? Ela já começa a bater para lá, para cá. Cara, sai do ambiente, né? Percebeu que o amigo está tomando uma cerveja, fez sua boca, começou a salivar, sai fora. Sai fora. Né? Gente, é mudança de comportamento por completo. Né? A pessoa teve problema com pornografia quando era do mundo. Apareceu um videozinho da mulher com biquíni. Rapaz, desliga o negócio, gente. Sai fora. Por quê? Se você insistir nisso, ele vai te levar para a velha criatura outra vez. Então, quando eu decido ser novo, lembra da cruz? Eu preciso fazer sacrifícios. Então, eu preciso sacrificar eu. Por isso que Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso me sacrificar para que eu possa viver esse novo de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos falar aqui de marcas de uma nova vida. Primeira coisa, abre lá Ezequiel 11:19. Uma pessoa que nasce de novo, ela traz marcas para a vida dela, né? E essas marcas, elas são evidências do novo nascimento, tá? Ezequiel capítulo 11, lê para nós, por favor. Versículo 19. Olha só. Então, a primeira marca de uma pessoa que nasce de novo, ela é uma pessoa que tem sensibilidade. Mas entenda bem, essa sensibilidade não é aquelas frescurinha. Ai, a irmã passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Pega a paz para o Senhor então, irmã. Né? Em nome de Jesus, se converta, né? Ai, o irmão passou, quase me atropelou, não me deu uma carona. Vai de a pé, querida, é para você fazer caminhada, você não está entendendo? Deus está te incentivando a andar. Entendeu? Não é frescura. Sensibilidade que Deus está querendo dizer aqui é essa mudança no coração. Então Deus vai tirar o coração de pedra, não é isso que está falando no versículo? E vai colocar um coração. Deus está falando assim, eu vou arrancar essa dureza sua aí e vou te tornar sensível ao quê? À minha voz, ao meu espírito e ao amor com o próximo. Amor com a igreja, amor entre os irmãos. Eu preciso ser sensível, entender, compreender, ajudar. Mas o principal é ter um coração disposto assim. Então, primeira marca na vida da pessoa que recebeu uma nova vida, uma nova chance de Deus ela se torna uma pessoa sensível. Mas aquela pessoa grossa, aquela pessoa coisada, dura de coração, insensível. Não, ela é uma pessoa que se sensibiliza. Sangue de Jesus. Xarabadaia, hein? Meu Deus. Quase que eu falo em línguas aqui, gente, né? Então, é uma pessoa que é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, que está ali, né?
Não fica daquele jeito assim, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E tudo isso, essa sensibilidade, ela vem através de uma comunhão diária com Deus. Então, pastor, eu aceitei a Jesus hoje, já estou sensível amanhã? Depende de você. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado. Então, isso começa com o quê? Com comunhão com Deus. Então, a pessoa percebeu que a pessoa é muito dura, que ela é muito insensível, que ela não está ouvindo Deus, que Deus está gritando na orelha dela, a pessoa não... Você pode ter certeza, essa pessoa não tem comunhão nenhuma com Deus. Né? Mas está no meio da gente. Levanta a mão, dá glória a Deus. Né? Se você forçar um pouquinho, sai um charabadai da boca dela. De vez em quando ela dá uma sapateada. Está no meio da gente, gente. Mas não significa que ela mudou. Então essa sensibilidade, uma sensibilidade espiritual e sensibilidade também da alma, né? A pessoa olhar, se compadecer. Você vê só, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Quem é que desceu e passou de lado? Não foi o sacerdote e o levita? Quem é sacerdote na Bíblia, irmãos? É os crentes velhos, gente. É os crentes velhos, gente. É os crentes velhos. É o sacerdote, é o levita. Quando a gente fala de sacerdote, você imagina o quê? É aquele cara antigão, que sabe tudo da Bíblia, que tem uma posição de destaque dentro da igreja. Pode olhar, é esses caras mesmo que não faz nada. Pode olhar que esses caras não faz nada. É esses aí. É aquele que se a cadeira não tiver para ele ali lá em cima, para ele sentar, o cara vira uma fera. É esses caras. Levita, quando fala de levita, você lembra de quem? Era o pessoal que cuidava de tudo dentro da igreja. A pessoa fala, sou levita. Levita é nada, você é cantor que canta aí de vez em quando. Né? Levita não cantava só não, gente. Levita era a pessoa que ficava de olho no óleo da lamparina para não apagar. É o que limpava o banheiro da igreja. É o que varria a igreja, que limpava o altar, que tirava a cinza do altar. Que via se o pão estava certo, se a mesa estava no lugar certo. Era eles que cuidavam da igreja. Tudo que tinha a ver com o espiritual, com a igreja, era o levita que cuidava. Hoje em dia o levita só canta, que é o microfone para cantar. Né? Lá vai o levita. Você é o quê? Só levita. Levita nada. Não está nem levitando. Né? Nem levitando está. Então, não é isso. Aí você vai ver que esse que também quer posição, é o que não tem um coração sensível. É o que passa de lado. Então, o samaritano é aquele que menosprezado, que não se dava com os judeus, e é o que está subindo, se sensibiliza pela pessoa que está machucada, caída. Então, amados, nós não temos que ser como sacerdote ou como levita, nós temos que ser como o bom samaritano, que olha para a vida da pessoa e se sensibiliza por ela. Ajuda, estende a mão para ajudar, né? Um detalhe de uma nova criatura, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar para o final, mas eu vou falar agora. O detalhe da nova criatura é que ela nunca anda sem vinho e sem azeite, irmãos. Viu? Porque vinho e azeite é remédio de cura. Entendeu? É para curar pessoas. Então, se você está olhando aí para a sua cintura, aí para a sua bolsa, você não está vendo nem vinho nem azeite, tu precisa se converter. E isso aí é numa busca diária com Deus que você vai alcançar. Amém, queridos? Primeira coisa, então, sensibilidade. Segunda coisa, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Lê para nós. 1 Coríntios capítulo 2. Muito bem. Então, a segunda marca na vida da pessoa que nasceu de novo se chama entendimento espiritual. Então, é aquilo. A gente não anda por emoção. A gente anda por
pelo mover do Espírito. Então eu não posso me mover, eu estou emocionado. Não, você tem que andar por algo que Deus está te levando a fazer, né? É aquilo que a gente falou, tem pessoa que usa o diabo e tem pessoa que o diabo usa. E para o lado de cá também tem isso aí, tem pessoa que Deus usa e tem pessoa que usa Deus. Por exemplo, profecias. Profecias é algo muito polêmico, porque como que eu vou saber se essa profecia ela veio de Deus ou ela não veio de Deus? Então, cá estou eu para tentar dar alguns sinais para você. Quando a pessoa está muito emocionada, querido, é problema sério. E se você se emocionar também, aí vai virar uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, quando profecias, é você que vai analisar a profecia. Você pode julgar a profecia, a Bíblia fala, mas você não pode julgar o profeta. Então, deixa o irmão quieto. Aí ele fala assim, irmão, está na carne, você já pecou. Você pode analisar a profecia. Então, faz sentido para você? Comece por aí. Faz sentido para você? Porque tem uns camaradas que é o seguinte, na hora que você fala um negócio, se a lágrima descer, ele fala, é por aqui que eu vou. Sim. Se a pessoa fala, aí ele fala, agora é por aqui, esse é o caminho, vamos forçar a barra já. Profecia geralmente ela tem base, então você vai entender. Deus nunca vai soltar algo no ar e falar assim, se vira para entender agora. Geralmente tem base. Então Deus vai falar algo para você que tem sentido. Você vai falar, opa, tem sentido isso. Ou então não tem sentido, mas a própria mensagem vai esclarecer para você. É fato. Então você pode analisar as profecias. Então tem muita gente que, eu já vi pessoas que está esperando profecia que você fala, não vai acontecer, querido. Né? Vocês lembram quando falaram que o mundo ia acabar em 2000? Aí depois veio 2012. Já saiu até um filme, né, do fim do mundo. E nós estamos esperando o mundo acabar aí, né? Já se passou quantos anos? 12 anos. E não acabou. Então, agora, né? A gente olha para a palavra de Deus, a gente sabe que vai ter um fim? Sabe. O Senhor falou, nem o filho sabe. Aí tem um camarada profetizando aqui que vai acabar no ano tal. Aí você fala, uau, né? Esse camarada está usado mesmo, hein? Né? Então, gente, são coisas que não dá para se prever. Então, é uma profecia que não tem sentido. Aí eu vi gente pulando de prédio, eu vi gente arrancando a própria vida, eu vi gente vendendo tudo, porque o mundo vai acabar. Está entendendo? Então, a voz de Deus, ela nunca vai trazer confusão para você. Ela sempre vai esclarecer as coisas. Então, quando você receber algo de alguém, analise. Já não sai tomando atitudes. Não, Deus falou que eu vou ser usado, que eu vou pregar, já vou vender tudo aqui, preparar dinheiro para viajar ao mundo. Não, cara, não é assim. Tem o tempo, tem a hora. Deus vai esclarecer para você as coisas, né? Então, sim. É que tem coisas que às vezes a gente não quer envergonhar as pessoas, irmão. A gente não quer envergonhar as pessoas. Mas tem pessoa que pede, cara. Tem pessoa que pede. É igual, por exemplo, irmãos, não é novidade para ninguém, cara. E eu não minto. Pastor, o senhor é o cara que ora de madrugada? Não. O Giba, Deus acorda ele 3 horas. Deus não me acorda, Deus me poupa. Deus não me acorda, Deus me poupa. Eu falo, filho, o dia amanhã vai ser pegado, dorme mais um pouco. Eu vou mentir? Aí vem o irmão, eu estou sondando as suas orações de madrugada. Eu já sei, é mentira, cara. Já sei, é mentira. Que fuso horário nada, é mentira mesmo. É mentira.
pastor estava lá orando de madrugada? Mentira, não estava. Não estava. Por quê? Porque eu levanto cedo, então eu vou orar cedo. Então é 7, 6 horas da manhã, às vezes eu acordo 5h30, só se isso contar como madrugada. Hã? Às vezes eu vou dormir às 4 da manhã, 5 da manhã. Aí se for contar isso, beleza. Mas caso contar é mentira. Não estava. Então, gente, é analisar. A pessoa já vai dar a brecha para você. Ela já vai contar para você se é verdade ou se não é. Filho, eu estou vendo as suas lágrimas. Quando foi que você chorou no travesseiro? É só você analisar. Gente, Deus não confunde mensagem, gente. Sabe o que é isso que eu estou falando para vocês? É isso aqui, ó. É entendimento espiritual. Cara, isso é entendimento. O marido da mulher morreu, Deus vai converter depois de morto. Vai ver que ele estava junto com o pessoal de Abraão, Isaac, Jacó lá no seio de Abraão. E Jesus chegou lá, eu sou o filho de Deus, viu? Vamos embora. Só se foi. Gente, não tem como. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. É o entendimento que você tem que ter. Deus vai me abençoar todo torto, cara. Deus está sendo bonzinho demais comigo. Se Deus vai me abençoar assim, eu vou continuar nessa presepada toda. Né? Estou no caminho certo, se Deus vai me abençoar, eu vou continuar. Gente, é igual tá lá, a pessoa está lá em fornicação, em adultério, tudo errado, Deus fala, vou exaltar você, ó filho amado. Menina dos meus olhos, ai de quem tocar em você. Eu falo, papai, então tá liberado, vou continuar fazendo errado. Tá entendendo? Não tem fundamento, amados. Então, primeira coisa que tem que se analisar, se a profecia ela é bíblica, condiz com a Bíblia, então você já entende, por aí. Estou todo torto, Deus vai falar, não, cara, isso é emoção, isso não é espiritual. Então você já foge. Tu tá lá, roubando a Deus no dízimo, roubando a Deus na oferta, vou fazer você prosperar, só se for o capeta que vai prosperar você, querido. Não tem como, amado, tá entendendo? Não tem como, não tem base bíblica para isso. Tu tá roubando a Deus, cara. Deus fala, eu vou pegar você e vou fulminar você. E o irmão da profecia diz, vou te exaltar, tu vai ser prova. Vai nada, esquece isso. Esse Deus tá esquisito, tá coisado esse Deus aí, irmão. Tá coisado. Então isso é entendimento, amém, queridos? É entendimento espiritual. Pastor, para mim ser cheio do Espírito, eu tenho que sair pulando? Não. Eu tenho que sair saltando? Não. Tem que dar pirueta? Também não. Cambalhota? Não precisa disso tudo. Não. Mas uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, tem evidências. Qual que é a evidência? Alegria de espírito. Olha lá. Deus vai libertar você do café. Você está muito preso no café. Queridos, é isso. Eu preciso, pastor, qual que são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A primeira evidência é mudança de comportamento, né? Você já viu aquela pessoa que recebe a oração e cai? Aí tem vários motivos para cair, né? Ou caiu endemoniado, ou foi arrebatado, ou então recebeu uma descarga de poder, né? Ou viu todo mundo cair, eu falei, vou cair também, porque deve estar na moda cair, né? Então eu quero que vocês entendam, porque isso aqui é entendimento espiritual, queridos. Caiu o processo de demônio, alguém vai estar em cima e ela vai, em algum momento ela vai mostrar um sinal, o capeta está ali reinando. Segundo, caiu porque foi arrebatado. Então Deus vai levar e vai mostrar alguma coisa para ela. Terceiro, caiu por uma descarga de poder. Eu já começo a ficar preocupado. Como avaliar isso aí?
Sim, a Bíblia ele fala lá, Daniel, capítulo 10, que na hora que tocou em Daniel, Daniel caiu. É bíblico, é bíblico. Só que, quando Daniel levanta, Daniel já não é mais o mesmo. Aí a pessoa vem aqui, a pastora põe a mão, né? Que a pastora cheia de Deus, põe a mão, a pessoa. Aí levanta, já está querendo bater no um, bater no outro, espancar o outro. Eu falo, que capeta foi esse que pegou ela, que não manifestou? Está entendendo, queridos? A pessoa vem para o culto, e vai e profetiza para um, chega em casa, quebra o pau com o marido. Que espírito santo é esse? Ai, Jesus. Nada contra, viu, gente? Nada contra. Pessoal online, nada contra o forró da vida, viu? Pois é. Então, aí que tá, Tiago. É isso que a gente tem que entender. Crente maduro e crente que nasceu de novo tem entendimento espiritual para entender que as coisas de Deus não se transformam em bagunça. Então tem ordem e tem decência. Fala, Deise. Coitada das cabeças que ela colocou a mão. Estou com dó já. Olha só. Perguntas. Vamos lá. Primeiro vamos esclarecer essa parte aqui. As coisas de Deus não é bagunça, irmãos. Então as coisas de Deus sempre vai ter ordem. Deus ele é tão organizado que você vai ver que para ele jogar fogo para Elias do céu, Elias teve que arrumar as 12 pedras do altar, teve que colocar água em volta, teve que preparar todo o altar, e Deus fala, agora sim, Elias, eu vou mandar fogo. Pum. Então as coisas de Deus são organizadas. Nosso Deus não é bagunçado. Bagunçado é o inferno e o diabo, gente. Entendeu? Então assim, as coisas de Deus são organizadas. Então jamais isso vai acontecer. Jamais. Isso aí não tem nada de Deus, irmão. Já posso analisar daqui, não tem nada de Deus. Nada de Deus. Agora, colocar a mão na cabeça, vamos lá. Colocar a mão na cabeça significa transferência de algo. Então, antigamente, quando nós íamos, nós não, né, eles, iam sacrificar os animais, o dono do animal tinha que colocar a mão na cabeça do animal e fazer uma oração transferindo os pecados dele para o animal. E ali o animal era imolado, era sacrificado pelos pecados daquela pessoa por um prazo de validade. Então, até hoje, colocar a mão na cabeça é um perigo. Por quê? Por que é o capacete da salvação? Por que capacete da salvação? Porque está na cabeça. Proteger o quê? O que está aqui. O que está aqui? Mente. A mente é o quê? Diga comigo, é a alma. Sempre, querido. Você precisa entender isso. Tricotomia. Tá? Isso é teologia. Corpo, alma e espírito. Então, a mente é a alma. Então, você é governado por aquilo que está aqui. Por que Jesus fala assim? Vocês são o corpo e eu sou a cabeça, porque é ele que governa a igreja. Amém? Então, assim, aqui, da onde vem os dardos inflamados? Não é para atingir teu peito, tuas costas, é para atingir tua alma. Porque sabe que se a sua alma não estiver bem, nada vai estar bem. Então, colocar a mão na cabeça é um problema sério. Então, se você não conhece a pessoa, não deixe, não permita. Porque o que tem de crente emocionado por aí, querido, querendo colocar a mão na cabeça de um, a mão na cabeça do outro. E aí, se você aceita, você está dando autorização para o que está nele transferir para você. Isso entra em batalha espiritual, aí já não. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Sim, mas isso não é uma verdade absoluta, tá?
Você hoje é um presbítero, é isso? Você pode colocar a mão na cabeça de pessoas. Se Deus te mandar colocar e a pessoa aceitar, você pode pôr. Uma pessoa, por exemplo, a Maria Clara, uma jovem. Se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus, Deus mandar ela colocar e a pessoa autorizar, ela pode pôr. Agora entenda, há uma transferência. Então, por exemplo, se a pessoa, igual Deus contou, a pessoa estava possessa de demônio, caiu. Levantou, já saiu colocando a mão. O que está nela? A pergunta é, será que saiu mesmo? Porque o adversário, ele é anjo de luz, gente. O diabo, ele não é um bicho com chifre, com rabo grande e um garfo de 3 pontas, não. Ele sabe enganar. Gente, eu estava numa roda orando, não lembro aonde, e a pessoa estava na oração falando em línguas estranhas. Deus falou, põe a mão na cabeça porque é demônio. Eu coloquei a mão na cabeça e manifestou. A pessoa fala em línguas estranhas. Sangue de Jesus. É que eu falo, aí é bagunça. Irmãos, eu estava numa igreja, fui pregar numa igreja, tem igreja que eu vou que eu nunca mais quero voltar, cara. Nunca mais eu quero voltar nessas igrejas. Eu oro para que não me chame, para que não me convide. Eu fui pregar numa igreja, e aí começou lá, porque eu acabei de pregar, começou o cai daqui, e o pastor chama tudo para frente, cai de lá, e o pandeiro pegando. Eu falei, Jesus, que culto virou, meu Deus do céu. Uma mensagem dessa que eu preguei aqui, e se transformou nesse negócio todo aqui. E eu estou lá, aleluia, glória a Deus. E eu vi que começou a cair um em cima do outro. Falei, Pai amado, parece a Terceira Guerra Mundial isso aqui, está todo mundo caindo aqui. Só que teve um camarada lá que ele caiu e o outro foi machado do lado dele, pisou na mão dele. O que pisou na mão dele, não, escutem, e me filme direitinho aqui para vocês verem. Essa foi a cena. Pensa no cara caído, pisou na mão, ele levantou, fez assim, olhou para um lado, olhou para o outro, caiu de novo. Eu falei, eu vou embora que isso aqui já virou bagunça, cara. Está entendendo, queridos? Entendimento espiritual. Existem ambientes que não é para você estar. Existem, desculpa falar, gente, mas tem igrejas que não é para você entrar. Se você entrar, tu vai sair de lá com peso. Então, pastor, o senhor não gosta que a gente visite outra igreja? Eu não ligo, se quiser visitar, pode visitar. Não faltando o quarto nem domingo, nem na célula, pode visitar, pode ir. Mas cuidado com o que você vai comer lá. Porque aqui, querido, a gente coloca uma comidinha de qualidade para vocês aqui. É estudado, pensado, tirado de livro, buscado conhecimento, para colocar uma comida boa na mesa. Tu vai comer comida estragada lá, é problema seu. Vou colocar a mão na cabeça, tu vai deixar, querido? Tu não conhece o cara, não viu de onde veio. Não, põe a mão no meu ombro aqui, amado. Ó. Põe a mão no ombro. Não, segura na minha mão aqui, na minha cabeça não. Na minha fonte, jamais. Está entendendo? Se danificar aqui, danifica o resto. Então cuidado com isso aí. Se tiver, gente, da igreja que você congrega, você percebeu, você sabe que a pessoa é uma bênção? Ok. Mas mesmo assim, na minha cabeça eu não deixo colocar a mão. Gente, vamos lá então, para mais um aqui. Próximo passo aqui, terceira marca. Na pessoa que deixou a velha natureza e começou uma nova. É uma coisa chamada obediência. Tiago capítulo 2, abre lá por favor. Tiago 2, versículo 26. Tiago 2:26. Eu acho que eu errei então, hein? Foi isso mesmo que eu peguei aqui? Espera aí, gente.
Peraí, porque eu acho que bugou o sistema aqui. Peraí. Não. 2:26. Ah, tá, não, é isso mesmo. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu lembrei agora, é que eu já falei isso aí, né, irmãos? Estou voltando. Exatamente. Obediência. Então, por que sem fé, sem obras a fé é morta? Se eu não obedeço e fazer o id, cumprir o id, fazer a vontade de Deus, automaticamente eu estou sem fé. A minha fé acaba morrendo. Eu acabo me esfriando. Você pega para analisar duas pessoas que obedecem à vontade de Deus, uma pessoa que obedece à vontade de Deus e a outra que não obedece. Analisa o perfil espiritual das duas, a sensibilidade espiritual das duas. Então, o que Deus espera de nós é exatamente se ir, fazer, discipular, preparar, enviar. Então, Deus espera isso da gente. Então, a fé sem obras, ela é morta, assim como o corpo sem o espírito é morto. Então, as obras é aquilo que alimenta a nossa fé. Então, gente, eu me lembro de uma época que a gente estava fazendo obra levando comida para morador de rua, e todo mundo que participava disso tinha, assim, um amor maior pelo reino de Deus. Por quê? Porque via carência em alguém e conseguia suprir um pouco, amenizar um pouco a dor do próximo, né? Por exemplo, como esse trabalho que a gente está fazendo de arrecadar alimento no mercado. Gente, é um trabalho que quem olha assim de fora fala assim, não muda nada. Muda, porque você está ali trabalhando para alimentar uma casa que você nem sabe qual casa que é ainda. E você fala, poxa, nós vamos alimentar várias casas. Então, o nosso compromisso ali não é encher a despensa da igreja, é ter alimento suficiente para dar para quem precisa. Isso faz com que a sua fé, e é tão legal, olha só, vou dar um exemplo. É tão legal a fé da galera, quando está trabalhando, e ela aumenta numa proporção. O Giba e o Wellington ficaram no mercado que a irmã Eliana ficou no primeiro lá em Mongaguá, no último trabalho. E o mercado, qual que era a conclusão do mercado? É um mercado morto, não tem movimento, aqui não entra ninguém, mas no final, quase ficou igualado com o mercado que a gente estava lá do outro lado. Não foi, Eudes? Deu trabalho para trazer o tanto de alimento que a gente trouxe. E era tão engraçado que eu falava com o Wellington por mensagem, eu falei, Wellington, como é que tá? Pastor, ainda não deu nenhum carrinho, mas nós vamos tentar fazer uns 2 carrinhos pelo menos aqui, pastor. A fé da pessoa sendo trabalhada. E isso ajuda no quê? No amanhã. Então, a fé sem obras, realmente, ela é morta. Então, quando você pega esse caminho de obediência, de se entregar à vontade de Deus, de permitir que a vontade de Deus reine na sua vida, você automaticamente se lança na obra e a sua fé ela é aumentada. Então, assim, obediência é uma marca para você continuar uma nova vida. E o último, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Deixa eu correr aqui, porque já é 9:11, misericórdia. Muito bem. O justo viverá pela fé, querido. Então, é possível agradar a Deus sem fé? Não. Então você vai vendo que uma coisa puxa a outra. Eu preciso ser sensível, eu preciso ter entendimento espiritual para que eu possa ser obediente e fazendo obras, obedecendo a Deus, obedecendo à vontade de Deus, eu tenha fé. Amém até aqui? Último slide para nós terminar. 9:12. Bora lá. A nossa maior batalha para se transformar uma nova criatura é essa aqui, ó. É a luta entre a carne e a nova natureza. Não tem jeito.
Isso aqui é uma batalha que você vai ter enquanto estiver vivo. Não quer ter essa batalha, morra. É o único jeito de você não batalhar isso aqui. Enquanto você estiver aqui na terra, essa é a nossa batalha. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer essa batalha: deixa o velho homem na cruz. Coloca ele lá. Percebeu que o cravo está saindo da mão dele, crava de novo o camarada lá. Porque se você permitiu o velho homem sair da cruz, você tem um problema sério. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, fortalecendo a sua nova natureza. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu não posso fazer isso. É o exemplo que eu dei da torta. Eu não posso, isso não faz parte mais de mim, eu tenho que correr disso aí. Então, corra daquilo que está querendo derrubar você. E como que eu fortaleço, pastor? Aqui está as referências, eu não vou ler, irmãos, porque já é 9h15 já, mas vocês tiram a foto, marca aí, tá? Fortaleça a nova natureza. Como? Primeira coisa, para fortalecer a nossa nova natureza, é com a palavra de Deus. Então, crente que não gosta de Bíblia é crente morto, tá? Crente que não gosta de Bíblia, não gosta de estudo bíblico, querido, você não vai para o céu não, cara. Não vai para o céu não. Porque lá não entra morto, lá só entra vivo. E tu vai morrer, anêmico. Anemia espiritual. Por isso está fraco aí, capengando. Dá glória hoje, fala palavrão amanhã. Por causa dessas coisas aí, ó. Está sem palavra, está sem pão. Viu? Mateus capítulo 4, você vai ver lá que Jesus está passando por um momento de provação. O próprio Cristo foi provado. E o crente não quer ser provado aqui na terra, não. Então vai ter provação, vai exigir de você uma estrutura espiritual. E isso começa com a palavra de Deus. Não tem como correr disso aí, tá? Segunda coisa, para manter e fortalecer a nova natureza, é uma coisinha chamada oração. Não tem como correr disso aí, gente. Então, crente que não gosta de Bíblia, crente que não gosta de orar, você para onde você vai não, cara? Para o céu que não vai. Entendeu? Não gosta de Bíblia, não gosta de orar. É culto de oração. Ai, pastor, que me desculpe. Eu? Tem que desculpar nada não, filho. Você que se vire com Deus depois, né? Oração, querido. Não adianta. O que vai tornar você sensível à voz de Deus, o que vai fazer você conquistar novos dons em Deus, o que vai fazer você ser transformado em Deus, é a oração. É a oração. Quanto mais perto de Deus você andar, mais parecido com Deus você se torna. Então, esse é o caminho. Terceiro ponto para você manter essa nova natureza viva: jejum. Oh, aleluia. Agora falou a palavra, hein? Tudo que o crente gosta, jejuar. Aleluia, só que não, né? Aquele pãozinho na manteiga logo cedo, aquele copo de café, aleluia, né? Não dá, pastor. Passa de mim esse cálice, né? Mas Jesus falou, né? Existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração, querido. Então, sem jejum, não tem um sacrifício ali, né? Precisa fazer um sacrifício. De vez em quando, faz ali até meio-dia, né? Até às 11 da manhã, levanta cedo, tira um período de oração, lê a palavra, faz um devocional, né? Se guarda, né? É muito gostoso fazer isso aí, tá bom? E vai se mantendo ali. Tem pessoa que já tem facilidade de jejuar o dia inteiro, né? Tem pessoa que tem essa facilidade, não come nada. Só que é aquilo, né? Eu sempre gosto de separar sacrifício de jejum e jejum mais consagração. Para mim, particularmente, o jejum que traz mais resultado é esse jejum com consagração, é separação total. Então, é separar mesmo. É difícil você falar, vou fazer jejum. Aí tu vai trabalhar. Aí você trabalha com o público, pega o endemoniado e já arrancou a tua paz. Cadê o jejum? Pode comer, filho. Come, já quebrou o jejum já. Entendeu? Já perdeu a estribeira com o cara, já quer socar o irmão. Não, filho, acabou. Entendeu?
E outra, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter alegria de espírito. Você vai fazer um jejum obrigado? Não vale. Você tem que querer fazer. É algo que tem que fluir em você. Então, o pastor fala, gente, jejumzão geral, tal. Aí você fala, vou fazer porque o pastor está mandando. Tu vai fazer. Vai valer alguma coisa? Não, mas tu vai fazer. É por isso que o caminho da obediência, ele tem que andar junto com o caminho da honra. Então, por que eu vou fazer jejum, pastor? Porque eu vou honrar a Deus. Não vou honrar o pastor, eu vou honrar a Deus com o meu jejum. Então, isso tem que vir de você com alegria, com vontade própria. Amém, queridos? O quarto passo para manter isso, e aqui é um ponto importantíssimo que eu não poderia deixar de falar. A gente chama de comunhão. Tá? Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Em união, queridos, não é em união não, né? É em união. Tá tudo com referência bíblica, eu estou falando essa aqui porque eu lembrei aqui agora, né? A comunhão, ela é poderosa para fazer descer o orvalho do Monte Hermon para nossas vidas. Olha como é poderoso isso. Então, a comunhão entre os irmãos, né? Tá junto. Como que tem comunhão? Um longe do outro, não tem como. Comunhão é estar junto, é sentar na mesa, é comer do mesmo pão, tomar o mesmo café, entendeu? Deixei a dica aí já, né? Café, pão, entendeu? Né? Coca não. Coca é do diabo. Né? Churrasco, né? Essas coisas boas, tá? Então, gente, é impossível crente ter comunhão sem comida na mesa. Aleluia. Tem que ter, gente, comunhão não existe sem comida na mesa. Jesus mostrou isso aí pra gente, ensinou, e é isso mesmo. Jesus, senta todo mundo aqui. Ô, a esposa do Simão Pedro, põe a comida para nós aqui, nós vamos bater papo agora. Entendeu? Você vai ver que até no lugar santo tinha pão na mesa. Olha lá, não tinha mesa do propiciatório? O pão estava nela. Tem pão na mesa. Então, Deus, ele é a favor de comida na mesa. Aleluia, né? Então, não queira ter comunhão comigo sem ter comida. Aleluia, né? Brincadeira à parte, querido, a comunhão existe para isso mesmo, tá? Então, é para nós estarmos juntos. Então, também, né? Mas a comida principal, ela é espiritual, entendeu? A comida principal é espiritual. Então, queridos, brincadeira à parte, mas explicando isso aqui, por isso que Hebreus está ensinando, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Hebreus 10, 23, vai falar, se você não estiver enganado, vai falar sobre isso. Por quê? O deixar de congregar significa se ausentar da comunhão. A ausência de comunhão traz união. Entendeu? Então, não façam isso. Então, tem culto? Eu preciso estar. Por quê? Porque eu preciso estar com os irmãos. É aquilo que eu estava explicando nas reuniões que eu estou fazendo nas casas. Quando eu vou fazer visita, eu sempre gosto de explicar isso. Às vezes tu chega aqui cansado, desmotivado, café abalada. Na comunhão aqui, um abraço que você recebe, muda tudo. Se tivesse ficado em casa, tu ia continuar cansado, desmotivado, sem motivo para cantar uma bela canção. Aí tu chegou aqui todo arrebentado, todo quebrado. Aí Deus pega você aqui, te trata, tu ouve uma palavra, te renova. Alguém sente de abraçar você, já renova. Alguém sente de colocar a mão na tua cabeça. Expulsar esse capeta do teu couro, né? Gente, e o último, a adoração, gente. Eu queria muito frisar mais sobre a adoração, mas a hora não me deixa. Mas, por cima falando, a adoração ela é tão importante. Eu falei um pouco disso na pregação de sábado, né? Aquilo que você adora vai fazer com que você se torne semelhante a Ele. Então, uma das punições de Deus para os idólatras é exatamente essa.
Quando você começa a estudar batalha espiritual e sobre esse mundo espiritual, você vai ver que o idólatra se torna semelhante ao seu ídolo. E isso serve para nós. Se nós adoramos a Deus, mais próximos de Deus nós vamos estar e mais parecidos com Deus nós vamos estar, mais semelhante a Deus. Então, a diferença do idólatra para nós é que nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, que está de pé desse Deus Pai, que vai voltar para buscar a sua igreja, né? A adoração, ela muda estações, queridos. A adoração, ela muda ambientes. Então, se eu chegar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, e entregar um coração em adoração a Deus, o que Deus não vai fazer nessa igreja, gente? O que Deus não pode fazer nessa casa? O que Deus não pode fazer nessa célula? O que Deus não pode fazer nesse ambiente? Então, é isso. Não venham para a igreja com o coração preso em outras coisas. Abandone tudo, deixe de lado. Pega teu orgulho, joga no bolso, guarda ele. Ou então põe em cima da penteadeira e fala, quando eu voltar, nós resolve. A gente tem que ter essa maturidade de falar, não, nada vai impedir a minha adoração a Deus hoje. A gente tem que ter essa maturidade de passar por cima de coisas, né? A Bíblia fala que nós temos que ser como a águia, né? O Tiago já falou aqui que a águia, ela não para na tempestade, ela voa por cima da tempestade. Então a gente tem que ter essa maturidade em nós de falar. Às vezes a gente fala, eu não estou legal para adorar. Não, você está legal sim. Você está legal sim. Ai, pastor, não estou num clima de adoração. Você está sim. O clima é você que faz. É você que prepara ele. Então, para dessa conversa, porque, desculpa a minha expressão, mas Satanás está te enganando. E você está gostando de ser enganado. Você está gostando de ser enganado. Então, para com isso. A sua adoração pode fazer com que o problema que você deixou em cima da penteadeira, quando você chegar lá, já esteja solucionado. A sua adoração, ela é poderosa o suficiente para fazer com que Deus cure a enfermidade que você queria colocar ela como problema para você não adorar. Ah, pastor, estou com uma dor de cabeça, hoje eu não vou não. É aí que você tem que vir. É aí que você tem que adorar mesmo, com força, com vontade, e rasgar a boca de tanto da glória. É agora. Então não permita que a sua adoração seja barrada. Não deixe que a sua adoração seja barrada. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Amém, queridos? Você é novo. Acabou de nascer. O médico vai dar um tapa em você para você chorar. Amém, igreja? O último ponto. O último ponto é esse, adoração. Tá? A igreja ela precisa adorar para que Deus se movimente na adoração da igreja. Olha que forte isso. Quando você adora, Deus se movimenta na sua adoração. O que Deus não faz em movimento, hein, irmãos? Se Ele só abrir a boca, faz um arrebento, imagine se Ele se movimentar. Então que você possa levar isso para você hoje. Amém, queridos? Vamos orar para agradecer a Deus? Em nome de... Você consegue dar um forte aplauso para Jesus aí?